Beleza, pessoal, código de ética aí, de acordo aí com o programa da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos estudando para o concurso, mas vamos levar em base, vamos ter como nossa base aí o concurso de 2013, o último edital tinha lá código de ética. Então vamos lá, aprova o código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo, é o decreto 1171, de 22 de junho de 94. O presidente da República decreta, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Aí o cursor começou a dar problema. Beleza. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares do cargo efetivo ou emprego permanente. Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Isso aí foi no 106 da República e 173 da Independência. Vamos lá, fazer exercício. Vamos fazer exercício. Nós, antes de entrar no anexo, vamos ir para um exercício. Beleza, então como eu disse, prova da PRF 2013. Prova da PRF 2013. Foi essa prova aqui, perdão. Essa prova aqui. A respeito da ética no serviço público, julgue os itens subsequentes. Então, prova de 2013. Primeira questão, questão 41. Considere que os usuários de determinado serviço público tenham formado longas filas à espera de atendimento por determinado servidor que, embora responsável pelo setor, não viabilizou o atendimento. Nessa situação, segundo dispõe a legislação de regência, a atitude do servidor caracteriza conduta contrária à ética e ato de desumanidade, mas não grave dano moral aos usuários. Questão errada, de acordo com o gabarito definitivo. Então vamos lá. Longas filas e grave dano moral. Vamos dar uma procurada aqui. Tá lá já, grave. Deixar o servidor público, inciso 10 do anexo, né? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Beleza, vamos voltar aí para o decreto. No início do decreto, essa primeira questão só para a gente medir a febre, beleza, galera? Vamos lá. Então, Código de Ética, seção 1, regras deontológicas. Deontológico, dever ser, não é isso? Então, vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e a tradição dos serviços públicos. Então, você passou no concurso público, é uma honra para o servidor público preservar a própria honra da tradição dos serviços públicos, ou seja, a honra da instituição e a tradição dos serviços públicos. Na verdade, por tradição, o que a gente vê do serviço público, né? Mau atendimento. Servidor público, a gente já tem aquela ideia de que é preguiçoso. Então você vai mudar isso. Se você integrar os quadros da Polícia Rodoviária Federal, você vai ser o melhor policial rodoviário federal que já entrou na instituição. Para quê? Para honrar a instituição. Beleza? Inciso segundo, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição. Gente, artigo 37 da Constituição, artigo 37 da Constituição, dá para a gente alguns parâmetros em relação a isso. Já está aberto aqui. Vamos lá, artigo 37. Vamos ler o caput, porque foi questão de prova. Questão de prova. O caput do artigo 37 foi questão de prova. Vamos lá. A administração direta e indireta. Aumentar um pouquinho o zoom. Voltou. Beleza. Cadê? Aí. Passou. Voltando. 37. Teve uma prova, não me lembro agora, não sei, eu acho que foi
Eu acredito que foi TRT, que a gente vai fazer algumas questões de ética, mas se não estou enganado foi TRT. Na prova do TRT, o CESP deu ali, se eu não estou enganado, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão expressos no artigo 37 da Constituição, perguntando se esses princípios estão expressos no texto da Constituição. Ora, estão. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a outros princípios. Então, quer dizer, o LIMP está expresso no artigo 37, e foi isso que o CESP perguntou. Voltando para o decreto, então, o servidor público ele vai ter que primar, escolhendo entre o honesto e o desonesto. Gente, a conduta honesta é a conduta que eu devo adotar enquanto policial rodoviário federal. Conduta honesta. Vamos lá, você chega no local de acidente, tem uma pessoa lá gravemente ferida e tem uma pessoa morta. A pessoa gravemente ferida é socorrida por populares. A gravemente ferida é socorrida por populares. Você estacionou a sua viatura, parou, o cara está saindo, nossa, PRF, estou levando o ferido para o hospital. Aí beleza, você vai se inteirar da situação, balizou, fez toda a sinalização para evitar um novo acidente. O que acontece? Aí você vai lá no veículo, tem lá um relógio Rolex no pulso do defunto. Aí você faz o quê com um relógio Rolex que está no pulso do defunto? Você tira e coloca no seu bolso. Pelo amor de Deus, você tem que escolher entre o ético, entre o honesto e o desonesto. Então essa conduta, você nunca vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Beleza? Então vamos continuar. Esse terceiro aí. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Pessoal, bem comum, grava isso aqui, bem comum, bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então tem que ter um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. A conduta do servidor vai estar equilibrada entre legalidade e finalidade. Ou seja, que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, você veja que, perceba que a moralidade da administração pública, ela não se distingue só, ela não se limita, só faz essa distinção bem e mal. Mas ela tem que estar o quê? Sempre imbuída do bem comum e equilibrada entre legalidade e finalidade. Beleza? Inciso 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, a remuneração do servidor público, você, quando for um policial rodoviário federal, vai ver que a remuneração ela não é só aquela remuneração que está lá no edital. Tem outras coisinhas mais que vão sendo acrescidas. Mas você tem que entender que você também está pagando pelo seu salário. E todos os outros brasileiros estão pagando também pelo seu salário. Então, você tem que ter uma contrapartida de um bom tratamento ao usuário, à população que você vai atender. Inciso 4. Inciso 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como o seu maior patrimônio. Gente, então você percebe que o Código de Ética traz situações que são lógica pura das relações sociais. Você quer ser bem tratado, você precisa tratar bem. Se você quer ser bem tratado, você precisa tratar bem. Então, esse trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade é um acréscimo no seu bem-estar, vai te fazer bem, trabalhar bem, atender bem o usuário, atender bem uma pessoa que está vítima ali de um acidente, ou a pessoa que quebrou o carro. Você está passando um patrulheiro rodoviário federal, dentro da sua viatura está você sozinho, vamos supor que esteja só você na viatura. Aí você vai passando, tem lá uma lorona, bonita, corpo de violão, com o capô do carro aberto, parada, e faz sinal para você. Aí você vai parar para ela. Beleza, você ajuda ali aquela lorona e tal, beleza. A mulher consegue ir embora, tal, tudo bem.
Daí a pouco, alguns quilômetros para frente, você passa a ter um velhinho careca, barrigudinho, faz sinal para você, tá com o pneu furado. Eu falei, rapaz, esse velho que se... Não, 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 não. Você deve tratar todo cidadão como você gostaria de ser tratado. Então, esse trabalho desenvolvido vai ter que desenvolvido com ética, desenvolvido com alegria, desenvolvido com entusiasmo por você, de forma correta, atendendo a todos da mesma forma, vai te trazer um bem-estar. Então, se você está entrando na PRF só por causa de salário, meu irmão, não faz nem a prova. Falou? Então, a função pública, inciso 6, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Olha a vida particular aí, pessoal. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Vamos para uma questão. Questão. Cadê você, questão? Vamos lá. Questão. Olha lá. Questão 42, tá? Última prova da Polícia Rodoviária Federal em 2013. O elemento ético deve estar presente na conduta de todo servidor público, que deve ser capaz de discernir o que é honesto e desonesto no exercício da sua função. Corretíssimo item. A conduta do servidor, ela tem que ser ética. E tem ele, o servidor, que discernir entre o honesto e o desonesto. Beleza? Questão 43. No que se refere aos deveres do servidor público, previsto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os próximos itens. A questão 43. Os registros que consistiram em objeto de apuração e aplicação da penalidade referentes à conduta ética do servidor devem ficar arquivados junto à comissão de ética e não podem ser fornecidos a outras unidades do órgão a que se encontre vinculado o servidor. Errada essa questão, errada por quê? Porque será sim disponibilizado. Nós estamos aqui no 6º, né? Vamos ver aqui, fazer a busca se registros. Registros. Então, olha lá, a comissão de ética incumbe, não, outro registro, né? A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Então, os seus registros lá, não tem essa de ficar sob sigilo, não. Os seus registros vai ser utilizado pelo próprio órgão, beleza? Então, a questão, voltando aí à questão, não podem ser fornecidos a outras unidades do órgão a quem se encontra vinculado ao servidor. Questão aí errada. Vamos voltar ao decreto, continuando aí. A função pública deve ser, inciso 6, a função pública deve ser exercida como exercício profissional. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o bom conceito da vida funcional. O inciso 7º, salvo os casos de segurança nacional, essa questão é muito importante, tá? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais de interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem nega. Então, o que é que acontece? Existem casos em que o sigilo vai ser necessário. Por exemplo, a atual presidente da República, o presidente Dilma, vai se hospedar num hotel em uma cidade X. Aí, o que acontece? Alguém mal intencionado pretende cometer um atentado contra a vida da presidente. Se essa informação da localização do hotel fosse dada com antecedência, você percebe que caos que não poderia ser? Não pode ser assim. Então a administração, ela em alguns casos, ela preserva o sigilo, ela preserva a informação. Mas, olha o que a segunda parte do inciso diz.
né? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem o nega. Então, beleza. Salvo o caso de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração, que tem que ser preservado num processo que tem que ser declarado sigiloso no termo da lei. Salvo isso, a publicidade é a regra. A publicidade é a regra, você precisa entender isso. A publicidade é a regra. A exceção são os casos de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração. Mas tem que ser declarado num processo sigiloso. Tem que ser declarado previamente sigiloso em um processo. Beleza? Inciso 7. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, a pessoa tem direito à verdade. O que lembra essa palavra verdade? Comissão Nacional da Verdade está apurando os fatos colocados no Brasil recentemente, num passado não muito distante. Fatos que até então estavam acobertados por um manto de sigilo. E agora a Comissão da Verdade traz à tona. Mas enfim, deixando de lado a Comissão da Verdade, você não tem direito à verdade? Todos têm direito à verdade. Então, o Código de Ética tinha que primar por isso. Olha o que fala aqui, ó. Nenhum Estado pode crescer e estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro. Por que então que tem tanto erro no nosso país? Gente, não, vamos passar, vamos continuar. Da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais uma nação. Inciso 9. Vamos lá. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, a cortesia, a boa vontade, o cuidado, né, o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço por quê? Por uma disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Então, ó, você PRF, não vai tratar um cara mal. Você tomou posse, entrou em exercício, não vai, pelo amor de Deus, não vai tratar ninguém mal. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e esforços para construí-los. Então, você pega ali a viatura da Polícia Rodoviária Federal, tá pau da vida porque foi designado para uma missão, e fala assim, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou capotar essa viatura para me lesionar. Pelo amor de Deus, cara, cadê sua ética? Pelo amor de Deus. Você não pode deteriorar um patrimônio. Você não pode se levantar contra um patrimônio público. Por quê? Porque homens idôneos deram suas vidas para fazer aquilo nascer, colocar-se, existir. Se você entender a organização do nosso Estado, o Estado brasileiro, não tem só corrupção na nossa história, não. Tem muita coisa boa. Então, em nome dessas pessoas que trabalharam, dessas pessoas honestas, e você é uma pessoa honesta, trabalhe de acordo e preserve os seus equipamentos. Inciso 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade. Olha, pode ser uma atitude contra a ética, até um ato de desumanidade, deixar a pessoa a solução, tá lá a pessoa à espera, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não terminou a ocorrência, você não deu satisfação pro seu chefe, você não fez o que você deveria fazer. Mas o que significa isso? Principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Amada policial rodoviário federal do futuro, você que quer passar, trate bem as pessoas, faça o seu serviço da forma correta e
rápida, porque é um grave dano moral. Questão, vamos para questão na área. Vamos lá para questão na área. Olha lá, estará sujeito à penalidade de censura, a qual é aplicada pela Comissão de Ética, mediante parecer assinado por todos os seus integrantes, o servidor que violar algum de seus deveres funcionais. Correto, você não fez o que deveria fazer, violou um dever funcional, tá lá, você então vai estar sujeito a essa censura. Vamos fazer a busca? Nós estamos no 11. Vamos fazer uma busca aqui? Censura. Olha lá. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é de censura. E a sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência, inclusive da pessoa que faltou. Em todos os órgãos da entidade da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, inciso 16, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça as atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a reputação de procedimento suscetível de censura. Então ele vai sim, pode ser censurado por não fazer o que ele deveria fazer. Voltando então para onde nós estávamos, aqui no 11, beleza. O servidor deve prestar toda atenção, olha lá. Vamos lá. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, o servidor deve prestar com toda atenção às ordens legais dos seus superiores. Beleza? Pessoal, é fazer o que você tem que fazer. 12. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz às desordens nas relações humanas. O meu chefe fala o seguinte: se você faltar, alguém vai trabalhar no seu lugar. Então, amigo, você passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tomou posse, entrou em exercício, começou a trabalhar. Aí você lembra que tem que resolver suas coisas da sua vida particular. Você vai ter 72 horas se você for trabalhar na pista. Se eu não estou enganado, a escala atual da Polícia Rodoviária Federal é 24, 72. Mas enfim, aí você vai lá para a pista. Ah não, hoje eu tenho consulta com o médico. Beleza, você tem consulta com o médico. Ah não, amanhã eu tenho que levar a mulher no shopping. Ah não, eu tenho que levar o cachorro no pet shop. Ah não, eu tenho que levar meu filho no basquete. Ah não, amigo, você tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. E você passou no concurso. Vai ter um salário bom, então trabalhe. Inciso 13º. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Tá vendo, gente? É algo maior. Trabalhar faz o engrandecimento de toda a nação. Beleza, são deveres fundamentais do servidor público. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função e emprego público em que seja titular. Gente, há tempo. Não é para ficar enrolando. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Pondo fim, procurando prioritariamente resolver o quê? Situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor que exerça suas atribuições, com o fim de evitar o quê? Dano moral, porque nós vimos lá acima que é um dano moral você não fazer o seu trabalho, provocar o acúmulo de serviço, provocar fila, desrespeitar a pessoa que está ali esperando a sua prestação de serviço. Então, não trabalhe dessa forma, trabalhe da forma correta. Vamos lá, ser probo, reto, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, melhor e mais vantajosa. Gente, o bem comum, pessoal, o bem comum. O que é o bem comum? O que é melhor para todo mundo? Você é Polícia Rodoviária Federal, passa naquela BR todo dia você vê aquela curva mal sinalizada. O que você vai fazer? Eu vou oficiar o órgão, vou oficiar ao meu superior, para que ele oficie ao DENIT, para que o Departamento Nacional de Estado de Rodagem faça o quê? Para que o DENIT faça
a correta adequação, sinalização daquela via, para evitar o quê? Para evitar que outras pessoas se acidentem. Então você não pode deixar de fazer isso. É o bem comum, ética e bem comum, honestidade, bem comum. Beleza? Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Então, prestação de contas, se você tem que fazer uma prestação de contas, até mesmo a sua declaração de bens anual, que você vai ter que dar ao órgão, vai prestar ao órgão, é uma prestação de contas, porque afinal de contas, gente, se você enriquece, vira Policial Rodoviário Federal em 2016, vira Policial Rodoviário Federal em 2016, na declaração de bens você diz que tem uma casinha caindo aos pedaços e um carro velho a álcool. Aí, em 2017, você vai declarar no imposto de renda e seu patrimônio é de 5 milhões. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Cadê o seu caráter, sua vergonha na cara? Então vamos lá. Tratar cuidadosamente dos usuários, os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então você percebeu o quê? Você percebeu que a Polícia Rodoviária Federal pode estreitar os laços com o usuário final, com aquela pessoa que utiliza a estrada, a BR, e você teve uma ideia. Você visualizando ali o seu serviço, fazendo seu serviço todos os dias, você teve, isso poderia ser diferente. Então você pode então fazer o quê? Pode aperfeiçoar esse processo de comunicação, esse contato com o público. F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Adequada, gente. Adequada prestação. Ou seja, você tem que fazer o que você sabe da forma correta. Agora, um item muito interessante. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade de atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstente dessa forma de causar dano moral. Você causa dano moral para a pessoa que você não atende da forma correta, se aquela pessoa chega lá te procurando e você de repente não trata bem só porque é o Joãozinho da esquina. Chega lá uma celebridade, lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, você está lá fazendo o seu trabalho, se preparando para sair, chega lá uma celebridade. A celebridade chega lá, um Luciano Huck da vida, que gosta muito da estrada, gosta muito do contato com o povo. Chega o Luciano Huck, você atende o cara com tapete vermelho e tal. Aí chega o Zé Ruela, mecânico, ou bombeiro, ou qualquer que seja a profissão. Zé Ruela, entre aspas, tá? Chega um cidadão comum, aí você não trata bem. Não, meu amigo, liga no 191. Meu amigo, pega informação no órgão, liga lá em Brasília. Pelo amor de Deus, gente, isso aí não dá mesmo. H. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Gente, o seu chefe é um cara corrupto. Então, você entrou para a Polícia Rodoviária Federal, percebeu, o seu chefe é um cara corrupto, não faz nada não. Brincadeira, pessoal, você tem que respeitar a hierarquia, mas você tem que representar contra esse camarada desonesto, cafajeste, vagabundo, salafrário, que está manchando o nome da instituição. Ele está manchando o nome da instituição onde você trabalha. Então, você precisa ter respeito à hierarquia, mas não pode ter temor de representar. Resistir a todas as pressões, olha aí, pressão do superior hierárquico, de contratantes, de interesses e outros que visem obter quaisquer favor, benesses ou vantagem devida em decorrência das ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciar. Então você tem que resistir a essas pressões. Você vai resistir a essa pressão. Você chegou para trabalhar, tá lá, tá trabalhando, todo mundo... Pessoal, vou dar uma dica aqui para você. Se no primeiro dia de serviço que você chegar para trabalhar, seja onde for você for designado, passou no concurso na PRF, chegou para trabalhar em algum lugar, se você demonstrar no primeiro dia qual é o seu caráter, que você não vai ser comprado, nem as propostas você vai ouvir, vai por mim. Então mostra logo que você tem caráter. De primeira, chega de sola. Pessoal, sou honesto e ponto final.
Na minha frente, não. Comigo, não. Não vou fazer parte. Beleza? Zelar no exercício do dia de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Uma policial rodoviário federal, né, mesmo no exercício de greve, vai ter que cumprir essas exigências, ou seja, a defesa da vida e a segurança coletiva. A coletividade, a supremacia do interesse público, mesmo no exercício da greve. Vamos lá. Ser assíduo, gente, ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então você tem que ser assíduo, tem que chegar, tem que trabalhar sem atraso, mas tem que ser assíduo, frequente, sem atraso e sem falta. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. Então, teve um ato, teve um fato, teve algo contrário ao interesse público, você tem que comunicar, você tem que tomar providências para que as providências cabíveis sejam tomadas a fim de corrigir aquilo. Lá, manter limpo em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Pessoal, você não precisa nem falar, né? Você tem que manter o seu local de trabalho limpo. Participar dos movimentos de estudo, movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Então você é um policial rodoviário federal que sabe que existem estudos para melhorar a Polícia Rodoviária Federal. Então o que você vai fazer? Você vai melhorar. Recentemente, você que está ligado aí e viu nos jornais, teve um policial rodoviário federal de Brasília. O que ele fez? Ele, nas missões dele, no trabalho dele, ele comprou uma máquina fotográfica para ser utilizada para um outro fim, mas ele percebeu que algumas pessoas que estavam na pista, que estavam na BR, alguns perdidos, algumas pessoas desorientadas, tinham alguma história para contar. E fazendo o patrulhamento, ele começou a registrar aquelas pessoas. E o órgão foi parabenizado por conta do trabalho daquele policial rodoviário federal. Você imagina, às vezes o cara está até sumido da família por aquelas fotos, por aquela forma como o policial rodoviário federal encontrou para expor, eu digo, dar publicidade à vida daquelas pessoas que muitas vezes estão precisando mesmo de ajuda. Aí o familiar acha, alguém encontra aquela pessoa. Então você vê o trabalho de cunho social da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você pode realizar algo para o bem comum, realize. P. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas aos exercícios da função, tá? Você é Polícia Rodoviária Federal, bonitona, você é linda, uma morena gata, passou no concurso, é inteligente, tal. Tem um uniforme lá da Polícia Rodoviária Federal, uma calça. Aí você leva na costureira e fala assim: não, essa calça aí que a Polícia Rodoviária Federal mandou tá por fora, eu vou ajustar ela, eu vou ajustar. Aí a calça fica tatuada no seu corpo, pelo amor de Deus, né, cara? Não dá para trabalhar com uma colega com a calça tatuada no corpo. É impossível, quer dizer, é difícil. Então, pessoal, vamos lá. Você tem que ter um traje adequado. A mesma coisa para os homens, né? Você é bombadão, aquela camisa baby look, não, vou plotar. Vou colocar o símbolo da PRF em uma outra camisa, a minha camisa baby look que eu uso na ginástica, e vou botar o símbolo da PRF, vou trabalhar com ela, vou mostrar meus músculos, meus bíceps, meus tríceps. Ah, fala sério, né, cara? Desconfia, meu irmão. Trabalha com vestimenta adequada. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço, a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Pessoal, resolução. As resoluções do CONTRAN. Então, isso é uma parte do trabalho do Policial Rodoviário Federal. Então, você vai ter que estar atualizado com aquelas resoluções. Então, atualizado não só com isso, mas com tudo relativo ao seu órgão. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Se facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Você tem que facilitar essa fiscalização por quem de direito, que é o seu chefe. Seu chefe vai chegar lá, o corregedor do órgão vai chegar lá, ele tem que ter acesso a tudo. Se você ficar embaçando, se você ficar dificultando o acesso daquela pessoa que precisa ter acesso, porque isso é uma prestação de contas, do órgão para com o próprio órgão. Concorda comigo? Você precisa facilitar a fiscalização do ato, de qualquer ato, por quem tem esse direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuir. Moderação, gente. Abster-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público.